se vocês quiserem saber como funciona um pouco do sistema de saúde aqui do Canadá, então assiste esse vídeo que eu tenho muita experiência para compartilhar com vocês. Oi gente, Cris York aqui. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por ter demorado tanto a gravar o vídeo. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo durante essa minha sumida, né, do canal. É uma informação importante, especialmente se você realmente está decidido a morar aqui no Canadá. É importante que você saiba uma coisa que não é tão boa daqui. Eu tive uma experiência muito ruim. Alguns dias atrás eu ainda estava muito mal, então por isso que eu decidi não fazer os vídeos. Eu também estava em dúvida se eu contava isso para vocês ou não, porque até é uma coisa muito pessoal da minha vida, é uma coisa muito pessoal minha, né, e do meu esposo. Então esse canal é mais para falar sobre imigração, mas não é para falar muito sobre a minha vida, né? Mas se você realmente quer imigrar, que não seria justo eu ter um canal de imigração e não falar de experiências que, na verdade, é importante você levar em conta no seu processo de decisão. Hoje eu vou contar uma parte da minha história, uma parte do que aconteceu comigo aqui. Então, gente, eu peço que vocês vão lá embaixo, dá um joinha no meu vídeo, compartilha ou se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Eu tenho certeza que o que eu vou passar para vocês aqui vai aumentar o nível de conhecimento de vocês e alguma forma de como funciona o Canadá. Bom, gente, o que eu queria compartilhar com vocês foi a experiência que eu tive aqui na área de saúde. Dias antes do Natal eu descobri que estava grávida, então foi assim super mágico receber essa informação. Foi uma baita de uma surpresa, foi muito legal, a gente estava muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Era tudo que a gente queria, mas as coisas mudaram, né? A gente foi passar o Natal na casa da mãe dele e depois do Natal, ali por volta do dia 26, 27, alguma coisa assim, eu percebi um pequeno indício, né, de sangramento. E aí perguntei a muitas pessoas, ele disse, não, isso é normal, isso é natural, não se preocupe e tal, tudo certo. Mas aí, quando a gente voltou, né, foi uma viagem de aproximadamente 4 horas, aí que a gente chegou em casa, eu percebi ali um pouquinho mais, né? Mas ainda continuava em muito pouca quantidade, mas um pouquinho mais. E aí a gente decide ir no hospital, porque a gente, enfim, tava novo nisso, né? A gente não tinha médico para ligar, porque eu moro aqui, eu tô assim legalizada no sistema como esposa do bem há 2 anos e desde esse tempo eu tô tentando ter um médico da família, né? Porque aqui a gente não faz nada sem médico de família, a gente precisa de médico de família para tudo que vocês imaginarem. Não é como o Brasil, que vocês precisam de um ginecologista, vocês ligam pro ginecologista e marcam uma consulta. Aqui vocês precisam ir num médico de família para dizer pro médico de família que vocês precisam ver um ginecologista. Ou vocês precisam ir num médico de família para solicitar um exame de gravidez, por exemplo. Porque você não pode ir direto numa clínica e solicitar um exame de gravidez. Você precisa de uma prescrição médica. Então é muito burocrático. Então você realmente precisa de um médico de família. E assim, quando você vai no hospital também, você não consegue ver nada dos seus exames, porque o processo é mandar para o seu médico de família. E se você não tem um médico de família, o hospital mantém os seus registros e dificilmente, dependendo do hospital, vai compartilhar isso com você. Uma coisa é certa, eles nunca vão lhe mostrar as imagens de um ultrassom ou de uma radiografia. Eles só vão te dizer o diagnóstico daquilo, né? Mas enfim, isso é uma regra geral. Alguém pode ter alguma exceção, de repente da proximidade com o médico, tudo muda, né? Mas a regra geral é que eles mantêm todos os registros, isso não é dado a você. E aí isso foi muito ruim pra mim, porque eu não consegui compartilhar nada com os meus médicos do Brasil. Bom, e aí a gente decidiu ir pro hospital, e a gente foi nesse hospital, e aí eu fiquei lá uma média de 7 horas, esperando ser atendida. Depois, quando eu fui atendida, eles tentaram tirar meu sangue, eu tive umas 4 furadas, porque eles não conseguiram tirar corretamente, né? Então, na 4ª tentativa, foi quando eles conseguiram tirar a minha amostra de sangue. Depois disso, eu fiquei esperando o resultado do sangue vir, né? E dentro desse intervalo o médico solicita que eu faça uma ultrassonografia. E aí tudo bem, né? Porque, enfim, no Brasil é super natural você ir para ultrassonografia. A minha surpresa foi,
que a minha ultrassonografia foi feita por um técnico, né? Então aqui não são os médicos que fazem a ultrassonografia. O que pra mim foi um susto enorme, eu não tenho nada contra o técnico, não é isso que eu tô falando, mas tirar uma radiografia é uma coisa que você vai lá tirar, né, uma foto de alguma coisa, você não precisa ser um especialista na área, você só precisa ser realmente um técnico e manusear o equipamento para tirar uma radiografia. Mas para uma ultrassonografia, né, é uma imagem corporal, você vai lá dentro do corpo para você entender o que está acontecendo, né? E eu sei que no Brasil muitas pessoas que têm câncer foram muito bem diagnosticadas diante do conhecimento médico em perceber, em fazer uma ultrassonografia. Então, aquilo me assustou de imediato. A menina devia ter o quê? Uns 25 anos, 24 anos. E ela não parecia nem um pouco experiente, né? Eu notoriamente estava sendo uma aula prática dela, né? Nesse hospital. Nos hospitais públicos, na verdade, as pessoas vão lá mais para aprender, principalmente a emergência, né? Os médicos ainda estão na universidade, a maioria das enfermeiras não ainda, mas a metade sim. E os técnicos também, ainda estão numa fase de aprendizado. Então é importante quando vocês chegarem aqui no Canadá, se vocês precisarem de um hospital, sempre vão fazer uma pesquisa e olhe no Google qual é a pontuação. Infelizmente eu não fiz isso, aprendi pela pior forma. E aí eu fui pro pior hospital, pra vocês terem uma ideia, a nota desse hospital é 1.5. E o médico que eu fui atendido, ele tem várias críticas dos pacientes, inclusive de receitar remédio errado e também de mandar a paciente para casa sem ter curado totalmente e não prescrever absolutamente nada, que foi o que aconteceu comigo. Então a gente foi para essa ultrassonografia, então eu percebi que a menina não sabia muita coisa, né? E ela me machucou bastante, né? E aí depois que ela me machucou, ela percebeu que fez alguma coisa errada e ela vai chamar o médico, mas ela deixa o equipamento na minha vagina ainda e vai chamar o médico. Na verdade, eu já tava sentindo, né, que aquele negócio tava bem desconfortável, até porque quando você tá grávida tem muitas veinhas pequenininhas, né, o sangue, aumenta a pressão ali interna. Ela vai chamar o médico e esse médico não vem, né, ele decide não vir. E ela simplesmente volta e diz: o médico disse que não precisava vir e que vocês estão liberados. E aí quando a gente chega de volta no setor de emergência, né, a gente vai para uma salinha onde o médico é que vai definir se você vai para casa ou não, e é onde ele vai te dar o último parecer do dia, né, do que aconteceu. Enfim, então eu vou pra essa salinha e aí o meu processo quando eu cheguei no hospital eu não sentia nenhuma dor, eu não sentia cólica, eu não sentia enjoo, eu não sentia dor de cabeça, eu não tava tonta, eu não sentia nada. Na verdade eu me pergunto por que eu fui nesse hospital, né, mas enfim, como brasileira eu fui ver se tava tudo normal, né. E aí quando você faz o Google, né, pergunta lá pro Google, ele sempre diz assim: teve o sangramento, vai imediato no hospital procurar o seu médico e ver o que ele vai dizer. Mas eu não tinha médico de família mesmo, então a minha única opção era ir pro hospital. Enfim, o médico chegou para ver a gente, para minha decepção, ele não falou sobre ultrassom, ele não me mostrou ultrassom, ele não falou sobre meus exames de sangue, ele disse só que estava tudo normal e que eu poderia voltar para casa. E o Ben perguntou para ele: mas como assim tá tudo normal, né? Tem um sangramento, você não vai prescrever a progesterona, né? Aí ele falou assim: não, a gente não trabalha com isso, com esse medicamento aqui. E a gente ficou: nossa, mas o Canadá não trabalha com progesterona, né? Porque isso é tão natural em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, que é aqui do lado. A gente entendeu pela maneira que ele falou que o Canadá não trabalhava com isso. Mas, na verdade, eu fui descobrir depois que não é bem isso que eu vou contar pra vocês aqui na sequência. Então, gente, deixa lá um like se você já tá gostando do que eu tô falando, tá? Porque tá sendo bem difícil pra mim fazer esse vídeo. Eu só tô fazendo mesmo pra mostrar um pouco da realidade de um país que, quando a gente chega aqui, diz assim: nossa, é um país de primeiro mundo, a gente não vai passar por esses aperreios, né? Mas país de primeiro mundo, na verdade, existe às vezes uma cápsula na frente onde esconde muitas verdades. Enfim, quando eu cheguei em casa, depois que ele liberou, são 20 minutos, né, do hospital até em casa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tive meu primeiro sangramento. Não era mais só quando eu fazia xixi, né? Foi como se a minha menstruação tivesse chegado, né? E foi antes de eu descer do carro, né? Foi 5 minutos antes de chegar em casa. Porque as cólicas estavam muito fortes, né? Provavelmente eu estava tendo algum tipo de contração. E aí eu comecei a chorar, comecei a me desesperar, vi no banheiro, vi aquele monte de sangue, eu disse: meu Deus, eu perdi meu bebê e tal. E aí o que eu fiz?
liguei para o hospital e falei que isso tinha acontecido, então eu devia até ter gravado isso, mas eu não gravei a voz da enfermeira quando eu comecei a falar com ela. Ela pegou e perguntou pra mim assim, de quantas semanas você tá? Aí eu falei assim, eu tô de 6 semanas. Aí ela praticamente deu uma risada no telefone, né? Ela falou, 6 semanas? 6 semanas é muito natural que isso aconteça, né? Aqui os procedimentos que a gente... Porque o meu esposo tava comigo, a gente fez uma chamada no Viva Voz e ele contribuiu. Ele falou assim, olha, mas ele não recetou nada, a gente chegou aí, ela tava sangrando, né? Com esse sangramento marrom, geralmente se receita progesterona e tal. Aí ela falou, deu uma risada e disse assim, olha, ela tá de quantas semanas? Ela tá de quantas semanas? Então deu uma risada e disse, a gente só toma procedimento aqui após das 20 semanas, de 20 semanas. Então assim, 20 semanas você não precisa mais de progesterona, né? Porque praticamente o feto já tá seguro ali dentro da barriga da mãe. Então, a gente vê aí no Brasil, por exemplo, a Sabrina Sato, eu acho que ela ficou não sei quanto tempo no hospital para poder segurar a filhinha dela, né? Então, assim, os médicos realmente se preocupam durante esses 3 meses de gestação para que você segure o seu bebê. Até porque a mulher não é mais como a minha mãe era na época, ela tinha filho com 18 anos, onde os hormônios estavam aqui em cima, né? Hoje em dia as mulheres têm filhos com 40 anos, 39 anos, 42 anos, 37 anos, onde eles já não recomendam mais ter filhos, né? Porque a taxa de hormônio já baixou. Mas enfim. Então o que acontece? Eles não prescreveram nada, eu sangrei, liguei pra lá pra ver se tinha se eles iam tomar alguma atitude. Não, porque é a partir das 20 semanas, é a política do hospital e tudo mais. Então eu comecei a chorar, meu esposo não sabia o que fazer, a gente começou a ligar para tudo quanto era médico, eu não consegui porque era no feriado, então todas as clínicas estavam fechadas e só iam abrir, muitas iam abrir no dia 2 de janeiro, no dia 4 de janeiro. E aí eu não conseguia ligação com ninguém, né? Então ficou assim, gente, como assim, né? Bom, então a gente começou a se desesperar e a gente resolveu, agora só no dia 2 mesmo que as coisas vão funcionar. Mas a gente conseguiu uma médica e ela passou ela não quis me atender, ela me atendeu por telefone, ela não quis me examinar, então ela passou 3 exames de sangue, né? Que é pra ver o nível de hormônio, pra ver se ele ia decrescer, né? Se ele decrescesse era porque eu tava tendo um aborto espontâneo. E ele precisava duplicar para que mostrasse que a minha gravidez estava evoluindo. Bom, então... Nesse caso, no Brasil, na verdade, os médicos recomendam absoluto repouso, né? Para que, se você está sangrando, continue deitada, né? Não faça nada, mas a médica me prescreveu o contrário, né? Vá lá 3 vezes no hospital. Enfim, se eu tivesse com sangramento marrom, isso até seria, assim, justificável, né? Porque não seria uma coisa tão grave, mas um vermelho já, um vermelho, né, vivo. Então, eu achei bem assim, nossa, supostamente deveria estar em repouso, né? Mas aí eu vou ficar... de novo andando de carro, né, indo pra lá, ficando esperando, porque a gente fica esperando na fila até aqui, tá, gente? A gente espera bastante tempo pra ser atendido. Bom, e aí eu finalmente peguei o meu segundo exame. Na verdade, o laboratório ele fechou no dia 3, porque eles fizeram um feriado coletivo, então todo mundo abriu no dia 2, todas as clínicas, mas todos os laboratórios fecharam no dia 3. Então eu não tinha como fazer o exame no próximo dia, só fiz no dia 2, não fiz no dia 3, daí fui fazer no dia 4. E aí esse tempo todo, que é onde a gente pode salvar o bebê, a gente perde, né? E aí fui no dia 4 fazer o segundo exame e aí percebi que a minha taxa tinha diminuído. Então provavelmente eu estava tendo um aborto espontâneo, né? Já era num dia em que o comércio já tinha aberto, né? E aí a gente decidiu dirigir por praticamente todos os lugares que a gente conhecia para ver se eu conseguia um médico que pudesse me examinar e que pudesse ver se eu ainda estava grávida ou se eu não estava mais grávida e o que eu tinha que fazer, né, se precisava de uma curetagem ou se eu precisava fazer alguma análise para saber o que tinha acontecido. Bom, cansados de procurar, a gente saiu de manhã de casa, chegou a achar um médico que nos atendesse, era 4 horas da tarde, né? Eu supliquei para essa médica ser a minha médica de família. Ela ainda não me deu uma resposta, mas eu tô contando que ela seja, né? Enfim. E ela me examinou, passou outros exames, passou um ultrassom, né? Pra ver se realmente tinha acontecido o aborto espontâneo. E aí passou esse ultrassom de urgência. E por incrível que pareça, onde a gente chegava, embora ela tinha escrito urgência, só tinha vaga para fevereiro. Não, fevereiro, vaga para março. E aí a gente não conseguia lugar nenhum. Aí uma pessoa sugeriu que a gente fosse no hospital. Aí eu olhei para o meu esposo e disse, não quero ir para o hospital de novo.
Mas não tinha jeito, eu tinha que ir pro hospital, porque não tinha outra opção. Aí dessa vez eu fiz diferente, fui lá e fiz um monte de pesquisa, vi qual era o hospital mais adequado para ir, né? E aí esse hospital mais adequado ficava 2 horas de distância da minha casa. E aí, enfim, fomos pro hospital, esperei mais ou menos umas 4 horas para ser chamada para atendimento, cheguei lá às 11 horas da manhã, saí de lá, era 7 e pouco da noite, quase 8. E, enfim, essa médica foi completamente diferente, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, muito diferente do primeiro médico, que eu tive a impressão que ele não sabia o que ele estava fazendo. Foi a partir dela que eu comecei a perceber como funciona o sistema de saúde daqui do Canadá, nesse sentido para gravidez. E aí ela me disse que provavelmente eu tinha tido um aborto, mas ela não ia passar. Ela estava me explicando que provavelmente eu tinha um aborto, que ela tinha visto meus exames de sangue, que ela não ia prescrever outro. Aí eu falei para ela assim, mas a gente precisa ter certeza, né? Aí ela falou, eu vou prescrever para você um ultrassom, mas só para você vir aqui na próxima semana, porque a gente tá cheio. Aí eu fiquei, não, de jeito nenhum, né? Eu tô nessa angústia desde antes do Natal, então não é justo isso comigo, né? Então a gente precisa fazer esse ultrassom agora, eu moro 2 horas de distância daqui, então não faz sentido eu voltar para casa sem fazer esse exame. Então pedi para ela, para ela fazer, então aí acabou que ela fez. E aí a gente viu que não tinha mais bebê lá, né? Esse não é um hospital onde todo mundo é muito bom, mas ele consegue se destacar diante de todas as notas ruins em torno da minha área aqui. Mas eu fiquei um pouco mais feliz e um pouco mais tranquila com o sistema, porque as pessoas de lá parecem que sabiam o que estava fazendo. Eu continuei sendo atendendo por uma técnica, mas aí foi um pouco diferente. Ela mostrou muito mais conhecimento do que ela estava fazendo. E aí ela me deixou um pouco mais tranquila. Mas a única coisa que eu achei assim engraçada aqui no resultado, porque nesse hospital eu pedi para ver os resultados assim como no outro, e essa médica me deixou ver. Mas só que você não vê as fotos, né? Você não vê as fotos da ultrassom, você só vê o que ela escreveu de conclusão. E aí o que ela escreveu de conclusão para mim ficou meio estranho assim, porque ela fala que ela não fala especificamente dos ovários individualmente, né? Ela falou dos dois em conjunto. Então geralmente os brasileiros já falam, no ovário direito eu encontrei isso e isso, no ovário esquerdo eu encontrei isso e isso. Bom, na minha opinião é um problema, porque você precisa saber e se eu precisar de uma cirurgia, qual dos dois eu vou fazer, né? Vou fazer nos dois? Né? Tipo assim, eu senti que as pessoas não se importam muito com você, né? A medicina não tá muito se importando com você, ela tá mais se importando com o agendamento. É isso. Eu vi até um vídeo que uma pessoa diz assim, a saúde daqui, ele falou uma coisa assim, que você não vê macas nos corredores, né, como a gente vê no Brasil. E realmente, a gente não vê maca nos corredores. Mas por que a gente não vê maca nos corredores? Porque os médicos mandam o paciente para casa, seja ele curado ou não do problema, entende? Ontem, quando eu tava no hospital, um casal chegou, a mulher gritando de dor e o marido super revoltado, e era um casal canadense. E eram reclamando, vocês mandaram a gente para casa e nunca curaram, deram para ela um remédio, manda para casa, mas o negócio é grave, ela tá, né? Foi aquela angústia. A gerente do hospital veio falar com ele e, pasmem, o caso dela era cirúrgico e de cirurgia de urgência, né? Então, como que um médico manda uma pessoa para casa se ela tem que fazer uma cirurgia de urgência, né? E ela já apresentava os mesmos sintomas quando ela veio no dia anterior. E a outra médica confirmou, né? Por isso que o gerente veio. Nossa, foi uma confusão. Isso foi exatamente na hora que eu estava sendo atendida. Então, gente, e país de primeiro mundo, tá? Eu não quero falar mal dos canadenses nesse ponto, mas eles não são muito empáticos, né, com relação ao sistema de saúde. Então, e eles também não são muito... Eu acho que o sistema de saúde aqui limita muito os médicos. Então, por exemplo, às vezes um ginecologista, quando vai fazer um exame, por exemplo, quando vai fazer uma investigação de aborto, se ele entrar um pouquinho na área de hematologia, por exemplo, ele já não pode prescrever nada. Então, precisa ir para um hematologista. Então é complicado, porque às vezes a hematologia está dentro da ginecologia e vice-versa, né? Dependendo do seu processo. Mas aí, porque por exemplo, no meu caso, para ele investigar, ele precisa ver se eu tenho algum problema de trombofilia ou alguma coisa assim. Então isso geralmente é mais especialidade de um hematologista, né? Então, para vocês verem como é engessado o sistema, né? A gente não pode... Não é como o Brasil, né? Não é. Não existe estatística para
aborto espontâneo, por exemplo. Não existe, porque eles consideram que isso é natural. Então, assim, se isso é natural, por que tantas mulheres no Brasil tiveram filho após um índice de aborto, após indícios de aborto espontâneo, né? Então é complicado, então eles ignoram. E outra coisa muito importante de saber é que, assim, se você também estiver grávida e tiver um bebê para nascer com 7 meses, 8 meses, vocês também não estão dentro da escala teórica de que o governo diz que é necessário. Então você pode perder seu bebê. Então teve um caso de uma amiga minha me compartilhou que uma amiga dela é em Toronto, que teve gêmeos, mas ela teve de 7 meses ou 8 meses, uma coisa assim. Então eles não colocaram os gêmeos na UTI, não tentaram salvar a vida dos bebês, e aí deixaram os bebês no quarto com ela, praticamente para morrer com ela, né? Então depois de 8 horas os bebês morreram, claro, né? Precisavam de uma incubadora, precisavam de alguma coisa que pudesse salvar a vida desses bebês. Mas como ela não estava no processo de 9 meses, né? No dia certo de nascer o bebê, então eles não salvaram. Enfim, voltei para casa e a gente teve a certeza que eu não estava mais grávida, né? O que me deixou muito abalada, porque a gente... É um processo tão árduo, né? Que a gente não sabe o que fazer, porque assim, você precisa de médico. E aí o seu médico diz que não cuida de você a menos que você não tenha 20 semanas de gravidez. Eu moro em British Columbia e eu moro na Grande Vancouver. E o sistema daqui, porque, gente, cada província tem um sistema de lei diferente para tudo, né? Inclusive para o sistema de saúde. A única diferença que é igual para todo mundo é que se você é imigrante e você entra no sistema deles, recebe um visto e vai morar aqui, né? Você é imigrante, então você participa do mesmo sistema de saúde que o canadense participa. Então não existe muita diferença entre o meu plano de saúde e o do Ben. Temos os mesmos acessos a tudo. Mas o que eu tô alertando é que, assim, os médicos daqui não são iguais aos do Brasil. É uma coisa, assim, totalmente sem empatia, sabe? E é claro que você pode achar um médico que tem essa personalidade brasileira, mas é complicado. É bem complicado, é só passando por isso que vocês vão entender. O Ben, na verdade, ele se revoltou, porque ele não sabia que o sistema de saúde dele era tão ruim, porque a gente rodou muito, gente. A gente rodou muito, bateu em quase todas as portas de clínicas aqui. E se existe alguém aqui já no Canadá e que já pensa em engravidar, ou que tá nesse processo, dá uma estudada direito em tudo, pra vocês não passarem pela mesma coisa que eu. E, gente, se esse vídeo tá ajudando de alguma forma, se tá sendo interessante pra vocês escutarem esse conteúdo, deixa um like pra mim lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube recomende mais ainda o meu conteúdo, para que as pessoas entendam um pouco do que está acontecendo, né? Entendam um pouco do sistema, se realmente quiserem vir para cá, né? Porque existe o lado bom, mas também existe o lado ruim, né? Eu só consegui um médico depois que eu perdi o bebê, o que foi terrível. Então, eu realmente espero que a minha experiência possa ajudar vocês a não passar pelo que eu passei, porque foi realmente frustrante. Eu recomendo que não escolham hospitais, escolham clínicas, né? Walk clinics. Vá para elas, porque você tem a chance de repente conseguir um médico de trabalho lá e conseguir um procedimento melhor, mais adequado, porque nos hospitais eles não tratam você como emergência, digamos assim. Tive outras experiências também, mas enfim, não vale a pena ficar contando tudo aqui. Eu só quero dizer que as minhas experiências nos hospitais, e foi aos hospitais diferentes, não foram boas, exceto esse último, que eu vou deixar no link o endereço se vocês quiserem saber qual foi. Então, gente, é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada por chegar até aqui, por assistir até o final, e até o próximo vídeo.